Olá, professor Rony Kozer. É um prazer me encontrar com você aqui em mais uma das nossas videoaulas do Instituto de Educação Cristã Crer e Ser. Olha, eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando com você conteúdo teológico e gosto sempre de reiterar, gosto sempre de trazer à tona a lembrança de que teologia ela precisa ser prática, ela precisa desembocar na vida prática, e principalmente numa disciplina como essa que nós estamos agora trabalhando, que é a disciplina de ética cristã. Nós abordamos aí fizemos uma definição inicial sobre o que é a ética, depois a ética cristã, pensada, não é de todo incorreto dizer que a ética cristã pode ser encarada como, de certo modo, um desdobramento da ética, já que ela mantém, inclusive, conexão com muitos temas da ética, e não será diferente, inclusive, nesta videoaula que nós estamos agora produzindo, onde nós estamos abordando temas muito contemporâneos, temas muito atuais e que suscitam discussões, inclusive, no campo da ética secular, da ética geral. Falamos sobre o que eu posso dizer que são aplicações da ética, né? A ética na família, e aí nós falamos sobre ética no casamento, ética na relação pais e filhos, também a ética pensada no contexto da igreja, e aí nós abordamos a questão da ética ministerial, e por aí vai. A ética realmente é uma disciplina muito ampla, está presente em muitos cursos de nível superior, e não apenas a nível de bacharelado, licenciatura, mas também a nível de cursos estrito sensu. E a gente agora nós chegamos agora então à nossa quinta videoaula, que é a última, e nós vamos encerrar aí abordando temas que geram animosidade, mas que, como disse, são temas que precisam sim ser seriamente pensados, refletidos pela igreja, são assuntos de grande importância, e a gente começa inclusive colocando aí para você o primeiro assunto, né, o tema desta videoaula é questões éticas contemporâneas. E eu coloco já de partida uma frase do pastor Abraão de Almeida, que reflete, inclusive, uma dessas questões, que é a questão do aborto. Ele vai dizer o seguinte: no para-choques de um automóvel, na Flórida, li o seguinte: o lugar mais perigoso para se viver na América é no ventre de uma mãe. Na tela seguinte, eu vou dizer que nesta última lição, ou nesta última videoaula, como queira, consideraremos alguns assuntos que estão com muita força atrelados à ética: o aborto, célula-tronco, planejamento familiar, homossexualismo e relativismo moral. São temas frequentes em nossas conversas, ou seja, fazem parte do nosso cotidiano e que carecem de elucidação com confrontação bíblica. Então isso é muito importante para a gente considerar, e o primeiro tema já é um tema quentíssimo, que é a questão do aborto. No país, recentemente, nós tivemos uma nova discussão em torno disso, da legalização do aborto, e como cristãos, naturalmente, nós nos posicionamos contra toda forma de abuso contra a vida humana. E nós não podemos negar que o aborto, a palavra aborto, é claro que é uma palavra com significado amplo, isso precisa ser seriamente considerado por todos nós, mas a prática do aborto no Brasil, e não apenas no Brasil, mas no mundo todo, na verdade, reflete sim um abuso contra a vida humana. E o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, via de regra, ele preza pela vida humana, ele valoriza a vida humana, ele tem apreciação por textos bíblicos que falam da preservação da vida e da vida intrauterina, inclusive, como é o caso lá do Salmo, se minha memória não me traz, Salmo 139, onde o salmista, inclusive, ele faz ali uma belíssima oração, dizendo que o Senhor me viu ainda no ventre da minha mãe, informe. Ele usa palavras ali no hebraico que são interessantíssimas para a gente considerar, mas não é o momento aqui de desdobrar isso aqui nesta videoaula. Vou deixar você aí com um gostinho de quero mais, até para que você possa pesquisar e entender um pouquinho melhor esse salmo. Então veja, o aborto, nós não podemos negar, ele é reflexo sim dessa desvalorização da vida humana em grande medida. Nós não podemos negar que o aborto representa também uma banalização da vida humana, mas é claro, há situações em particular que evidenciam também até mesmo a necessidade de que o aborto seja feito. E eu uso a palavra necessidade aqui não é de modo irrefletido. Um exemplo, quando a vida da mãe está em risco. E é claro que se trata de uma escolha difícil, mas a própria medicina, em alguns casos, vai recomendar o aborto para a preservação da vida da mãe, e são situações pontuais que naturalmente nós não podemos tratar de maneira
descuidada, sem dúvida. E é claro que aqui nós não estamos também sendo insensíveis à condição de pessoas que passaram, por exemplo, por abuso sexual, mas a gente precisa realmente levantar nessa hora o questionamento sobre a prática do aborto, da forma como algumas pessoas colocam, da forma como algumas pessoas defendem, e não resta dúvidas para nós cristãos, mormente para nós cristãos, que a vida humana ela começa, né, de fato na fecundação, e a partir dali, uma vez constatada a gravidez, a vida humana tem início ali. Aliás, eu acho que isso, de certo modo, nos parece até muito óbvio, né, apesar de haver discussões em torno disso. É claro que não se trata de um ser humano formado, mas se trata de um ser humano em formação. Então, a gente precisa realmente pensar a questão do aborto, sobretudo à luz do temor a Deus, valorizando a vida humana e entendendo que a criança que está sendo gerada ali não é culpada por situações que possam ter acontecido. Por exemplo, a criança não é culpada por ela ser fruto de uma gravidez indesejada, né? E aí a gente precisa levantar também um questionamento ético muito sério se o fato de uma gravidez indesejada é de fato um motivo que justifica um aborto, né? Então a gente precisa ter nesse momento esse cuidado, esse temor a Deus e questionar seriamente isso, sem dúvida. Uma outra questão também muito sensível é a questão do uso de células-tronco. A igreja também reflete sobre isso, lembrando que aqui nós entramos no campo da bioética. É uma área também nova, recente, já que os avanços medicinais que nós temos presenciados, os avanços que nós temos visto hoje na área da genética, por exemplo, são muito profundos, muito significativos, e obviamente até há poucas décadas atrás nem se passava na cabeça das pessoas discussões como essas, porque não havia perspectivas de avanços tão profundos como nós temos visto hoje. Então a gente tem essa discussão em torno da célula-tronco. Repare que no material didático a gente faz uma distinção, né, entre as células-tronco embrionárias, as células-tronco adultas, e a gente coloca também o que a Bíblia fala de certo modo. Quando a gente diz, né, quando eu escrevo no livro lá de ética, foi eu que escrevi o que a Bíblia diz. É claro que a Bíblia não está falando de célula-tronco de certo modo, porque esse conhecimento científico não estava disponível na época, mas em termos de princípios nós podemos olhar para as Escrituras e perceber de fato que a Bíblia tem uma mensagem para nós, que é, respeitando-se, é claro, as especificidades de épocas, de contextos, mas enquanto palavra de Deus, a Bíblia tem uma mensagem que nós podemos olhar para ela e aplicar para os nossos dias, né? A questão do uso de células-tronco levanta também certa polêmica, porque nós estamos pensando aí a questão do uso de células-tronco embrionárias, né, que são tiradas do embrião. Então isso envolve também, isso requer também um certo cuidado e precisa ser pensado também dentro de princípios éticos com cautela. Uma outra questão importante também que nós levantamos aqui, que é uma questão ética contemporânea, é a respeito do controle de natalidade, já que até inclusive na Igreja Católica, por exemplo, durante muito tempo, eu confesso não saber como está isso hoje, mas durante muito tempo na Igreja Católica se proibia, não apenas na Igreja Católica, mas até mesmo em algumas denominações pentecostais, como é o caso da Igreja Deus e Amor, se desestimulava, para não dizer se proibia, o uso dos anticoncepcionais, entendendo-se que isso era uma forma de agressão à vida humana, quando na verdade os métodos contraceptivos eles impedem a fecundação, é diferente do aborto, essa distinção tem de ser feita. Então a ética ela reflete sobre isso, né? Veja, a questão do controle dos métodos contraceptivos não devem ser confundidos com o aborto, porque eles impedem a fecundação, é diferente do aborto que interrompe a gestação, né? Então, o controle de natalidade, primeiro entender o que é, né? E os fatores motivadores desse controle. Só uma observação importante aqui, a gente fala de controle de natalidade, mas isso está mais atrelado aos governos, né, que fazem programas de controle de natalidade. Quando a gente pensa isso no âmbito da família, de modo mais reduzido, não tão macro, como numa questão atrelada ao governo, nós estamos pensando, na verdade, o planejamento familiar. Acho que a expressão que fica mais adequada é planejamento familiar. Então, a gente tem fatores negativos e fatores positivos que são desdobrados no livro de ética cristã, e
um fato que a gente presencia hoje é que muitas pessoas não querem ter filhos por questões medíocres, por questões meramente egoístas, por questões... Eu nem estou entrando no mérito aqui de pessoas que optam por não ter filhos e rotulando essas pessoas, e aqui sequer inferindo que quem opta por não ter filhos, a gente sabe que inclusive isso é uma tendência hoje no mundo, né? Eu não estou dizendo que todos que têm, que optam por não ter filhos necessariamente estão fazendo isso por razões medíocres, mesquinhas, não. Mas eu estou dizendo que há razões que são medíocres, que são mesquinhas, e isso sem dúvida não agrada a Deus, a gente precisa pensar também sobre isso. Uma outra questão ética também, muito debatida, que gera muita polêmica no ambiente eclesial, nas diversas denominações, embora haja certo consenso também sobre isso, é a questão da prática homossexual. Observe que eu estou usando a palavra homossexualismo. Eu sei que essa palavra está muito estigmatizada, mas eu uso a palavra homossexualismo aqui apenas para dizer que a prática homossexual não é um padrão de sexualidade estabelecido por Deus, tal como é entre um homem e uma mulher, como nós entendemos nós cristãos. A gente então procura dar uma resposta para essa questão à luz da ética. Entendo eu que muito do que se fala sobre a prática homossexual, inclusive por pastores conhecidos na internet, é reducionista, muitas vezes é sim preconceituosa e até homofóbica em alguns momentos, mas isso não, via de regra, não me coloca como alguém que legitima ou endossa a prática homossexual. Eu entendo que as pessoas homossexuais elas podem optar pela homossexualidade, estou falando assim, eu já vou explicar, calma, por razões morais, sim, por razões de escolha mesmo. Eu acho que isso acontece de fato, aliás a gente percebe que isso acontece de fato, mas é também uma verdade que há pessoas que são homossexuais e que muitas vezes vão lutar com isso a vida toda, durante toda a vida, e vão precisar lidar com essa realidade. Então é um fato hoje que as igrejas evangélicas elas têm homossexuais que estão inseridos, que fazem parte, e é claro que o fato das igrejas evangélicas terem em seus quadros homossexuais não é de per si um fato legitimatório da prática homossexual, mas a gente percebe um fechamento muito grande e, de certo modo, eu até diria, um fechamento de olhos à realidade. Então eu prefiro encarar isso com honestidade, de modo aberto, como estou fazendo aqui nesse vídeo, e mesmo entendendo que é uma prática que não é conforme à vontade de Deus, que não é o padrão de sexualidade estabelecido por Deus, mas eu penso que a igreja evangélica ela precisa abrir-se a essas pessoas, amar essas pessoas, porque só fazendo isso ela será capaz de ajudar essas pessoas a reorientar a sua conduta sexual, por assim dizer. Eu não acredito que todo homossexual é homossexual por escolha moral, como alguns têm defendido, porque eu já conversei com pessoas homossexuais, tenho amigos meus que são pastores e conversam com homossexuais, e essas pessoas elas têm a sua sexualidade realmente orientada para a homossexualidade, e muitas vezes, em muitos casos, você tem pessoas que são gays e que são sinceras e que querem realmente servir a Deus, mas que não conseguem simplesmente apertar um botão e deixarem de ser homossexuais. Essas pessoas estão num grande conflito, porque não querem se desligar da igreja, temem a Deus, amam a Deus, mas lutam com isso. É como você chegar para mim que sou hétero, né? De certo modo, é como você chegar para mim, guardando-se, eu vou fazer uma comparação aqui, mas guardando-se as devidas proporções, e você chega para mim e fala: Rony, você é heterossexual, mas a partir de hoje você não pode mais se sentir atraído por nenhuma mulher bonita que você vê passar por você na rua. Veja, é lutar contra a própria natureza. Então o desafio que essas pessoas têm, que estão nas igrejas evangélicas, que querem realmente servir a Deus, é muito grande. De algum modo, penso eu, a igreja evangélica precisa se solidarizar com essas pessoas, amá-las, acolhê-las, mesmo que talvez existam certas limitações em termos de atuações no interior dessas igrejas, mas a exclusão não é o caminho, a estigmatização não é o caminho, comparar com traficantes não é o caminho, e a igreja precisa pensar isso com muita seriedade, sobretudo no temor do Senhor. Avançando um pouquinho mais, a gente tem a problemática do relativismo moral. O relativismo moral, para mim, na verdade, ele é, em grande medida, um esforço para legitimar os próprios erros das pessoas, né? Existe uma máxima muito conhecida que exemplifica bem a mentalidade do relativista moral,
que ele vai dizer o seguinte: não existem verdades absolutas, né? Uma vez eu conversava com um teólogo, inclusive, filósofo também, e ele dizia essa frase para mim e eu retruquei dizendo o seguinte: mas o que você acabou de dizer é uma verdade absoluta? Porque você fala como se pretendendo que ela fosse uma verdade absoluta. Então a própria frase em si ela já se coloca como uma antifrase. Então veja, nós defendemos sim absolutos morais, valores morais. Claro que isso não pode nos levar para uma insensibilidade em relação à condição humana, já que todos nós temos falhas morais, mas eu costumo pensar isso à luz da teologia, à luz da Bíblia, né? Nós somos seres falhos que buscam viver uma vida de retidão, ainda que condicionados ao erro, ainda que condicionados à falha. A própria teologia admite que a perfeição só se dará por ocasião da glorificação quando nós estivermos com Cristo. Se ficamos perplexos diante das muitas vias éticas que se põem diante de nós, vale considerar que caminhar por trilhas conhecidas e já trilhadas ainda continua sendo a melhor forma de se seguir adiante. A ética cristã pode ser comparada nesse sentido a uma bússola, que nos orienta diante das decisões que não podem ser relegadas ao depois, mas que exigem no agora. Que nós possamos então assim, sobretudo, orientados pela Palavra de Deus, pelos valores das Escrituras, pelo ensinamento de Cristo, pelo temor do Senhor, fazer as nossas escolhas, sermos exemplos no mundo. E quando eu falo de ética, eu logo lembro daquele texto que está lá, eu até mencionei aqui durante uma das videoaulas, no texto de Mateus capítulo 5, né, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Deus abençoe você, nos encontramos numa próxima disciplina aqui do Instituto de Educação Cristã Crer e Ser. Meu forte abraço.